Nós saudamos a todos que estão conosco com a paz do Senhor. Nós estamos iniciando mais um Família, um projeto de Deus. E vamos dar continuidade ao tema que é a reconciliação entre irmãos. A reconciliação entre irmãos de sangue. E estão aqui conosco hoje para esse tema o pastor Guilherme e o pastor Douglas, que é o capelão da Escola Dodge. A paz do Senhor. Paz do Senhor a todos. Paz do Senhor. Paz do Senhor a todos os irmãos, pastores aqui, aqueles também que estão assistindo conosco. Sempre lembramos de fazer referência para compartilhar, curtir, comentar o conteúdo e, se você também desejar, colocar de qual igreja você faz parte, para que possamos estar aqui vendo os comentários e também compartilhando as bênçãos que o Senhor tem concedido. O tema que nós vamos tratar, ele é recorrente na própria palavra de Deus, de irmãos de sangue, que não se falam, que romperam, que se tornaram pessoas distantes, até estranhas, irmãos de sangue, que cresceram juntos, tiveram a infância e que até agora passam anos sem se falar. Nós vamos ver problemas como o de Abel e Caim. O primeiro homicídio na história da humanidade foi de um conflito entre irmãos. Nós vamos ver a situação que até tratamos no último programa, de Esaú e Jacó. Como que a bênção de Jacó incomodou Esaú. Como que às vezes a prosperidade de um irmão faz tão mal ao outro. E também é sempre um assunto que devemos abordar aqui hoje, é quando por algum motivo no lar, talvez uma falta de habilidade dos pais, acaba criando-se muita competitividade entre os irmãos. Então, ao invés de criar aquele sentimento que um vai cuidar do outro, de que um vai proteger o outro, começa a criar uma grande rivalidade. E isso na vida adulta se torna um grande problema. Então, eu vou pedir para iniciarmos esses assuntos, esses pontos tão sensíveis, para o pastor Douglas ler o texto que vai ser base para o nosso programa hoje. Amém. O texto de hoje está no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 3, que diz assim: E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Então aqui, pastor Marcelo, pastor Guilherme, nós vamos identificar o que pode ter sido, né, um dos motivos que trouxeram os desgastes entre os irmãos, os filhos de Jacó. Quando Jacó entrega a túnica colorida a José, era um ato público, né, dentro da família, dentro da casa, diante dos outros irmãos, que ele era preferido. Né? Como o pastor colocou no início, às vezes os pais, por uma falta de habilidade, pode gerar no coração dos irmãos esse ambiente competitivo, pela atenção, pelo sucesso, e o principal aqui, pelo amor. Né? Então, José, diante dos irmãos, era mais amado. Então nós vamos ver aqui no decorrer dessa família, quais foram os desdobramentos dessa preferência que ficou visível aos olhos dos demais irmãos. Ele tinha a túnica colorida, há uma colocação sobre José que ele fala assim, que ele trazia uma má fama dos irmãos a Jacó. Então, José trazia informações que também poderia agitar aquele ambiente familiar. Então nós vamos encontrar aqui alguns motivos sobre José, né, que poderia ter trazido assim esse desgaste. E o desafio do pai que tem vários filhos, ele é grande, porque ele tem que amar todos, e o pai ama todos, na verdade, que isso é um afeto natural do homem. Exato. Que foi estabelecido na criação. Mas cada um é de um jeito, cada um tem um talento diferente, com características, personalidades diferentes. E o pai precisa ter essa habilidade, porque cabe muito a ele conseguir criar esse sentimento onde todos se sintam amados, onde todos se sintam valorizados, Exato. ainda que ele tenha uma preferência como Jacó. Exato. Porque, veja, também, sendo justo com Jacó,
os outros 10 não eram fáceis. Não. Você vê o que eles fizeram com José. A má fama não era à toa. Era verdadeira, eram fatos. E claramente José não compartilhava com o comportamento. Porque por que Sim. José foi deixado meio de Uhum. lado? Sim. Ele parece que tinha um caráter, uma índole melhor. E não compartilhava com aquelas coisas más que eles faziam. Então, não por acaso ele foi deixado de lado. E aí imagina o desafio do pai, que tem que cuidar disso. Então, um exemplo que eu acho que está sendo citado, por exemplo, quando você elogia muito um e reclama muito de outro, o filho tende a tendência a achar que o outro é culpado Uhum. por o pai não amá-lo. E não é. Exato. O outro às vezes, nem tem culpa de nada. Mas o menino entra, eu não sou mais amado por causa dele. Ele é o preferido. E aí, lógico, na questão espiritual entra também, né? Uhum. Entra também o maligno aí, vai semear Sim. ali contenda. Então, cabe ao pai assim, uma grande responsabilidade em conseguir administrar esse amor e essa atenção aos filhos. E a palavra, ela é a nossa fonte de vida e de ensino. Então, aqui estão os exemplos que nós hoje estamos trazendo, e a palavra nos ensina a sermos equilibrados, como nós estamos comentando aqui, e o equilíbrio até para desconstruir. Às vezes o pai faz um elogio para um, que é até válido, é louvável o elogio àquele filho, ele conquistou, ele adquiriu uma bênção, mas a mente, a mentalidade dos demais pode vir a ser conturbada, porque pode achar que ele está com preferência. E então o pai tem que, principalmente famílias onde tem filhos, a quantidade maior, saber lidar bem para equilibrar esse ambiente e saber valorizar cada um no seu momento, mas que o pai vai ter que trabalhar sempre esse ponto de equilibrar para não ter um distanciamento de alguns alunos. O pai só elogia ele, o pai só vê o lado bom, não vê o meu lado bom. Então, isso tem que ser visto com equilíbrio, com atenção, para não causar um conflito, como em algum momento aconteceu aqui na família de Jacó. Exato. E quando você tem um filho único ou filha única, todo o seu amor é dela. Sim. Quando você tem vários, é como se fosse um amor dividido. Eu acho que o próprio Deus é um grande exemplo disso. Lógico que não tem como alcançar o que o Senhor faz. Ele tinha um único filho e todo o seu amor estava ali. Agora Jesus deixa, depois da ressurreição, de ser filho único e passa a ser primogênito de muitos filhos. E Deus consegue isso. Ele nos ama como se nós fôssemos único. Quando Muito ele fala bom. com você, é com você. Muito Quando ele bom. fala com outro, é com outro. Eu acho que a gente pode aprender isso com o Senhor. Você está bom. com um menino, é com ele. O seu amor está ali agora. Tem os seus momentos com cada um deles. Eu sei que no dia a dia isso é corrido, está todo mundo na correria. Mas é o pai saber separar os momentos coletivos, onde todos, Muito bom. ele é o pai de todos, mas ter os momentos que ele sinta, não, ele é o meu pai. Ele foi na escola dele, ele foi na brincadeira deste. E isso traz um ambiente familiar maravilhoso. Eu só queria abordar também o lado de José. Se for possível aqui, quem está falando do pai, mas até um pouco do irmão. Em que parte que eu acho que José talvez tenha faltado um pouco de sensibilidade? Veja, vamos separar aqui. A vida de José é uma das profecias mais extraordinárias que existem sobre a vida de Jesus. Exato. O lado profético é assim, fala muito alto e é a melhor parte da história. Mas indo para um ambiente familiar, qual é o ponto que eu acho que talvez poderia ser avaliado? É quando ele tem os sonhos proféticos, né, das espigas que se iam curvar diante dele, que eram os irmãos dele. Depois a lua, o sol, a lua e as estrelas, que era o pai e a mãe, e os irmãos que iam se curvar diante dele. Eram sonhos fortíssimos. E lembrar que ele era o caçula, o que naquela época pesava muito nas tradições familiares. Ele pega um sonho tão maravilhoso como esse e vai contar para os irmãos. Ele também não ajudou muito, né? Porque a turma já tinha implicância com ele. O clima já não era muito bom. A impressão é que, no sentido profético, o sonho se cumpriu na íntegra. Exato. Mas contar o sonho para os irmãos, tanto que os irmãos não estavam preparados para ouvir o sonho. Mas como assim?
Você vai governar sobre nós? Como é que é isso? E ali só agravou mais o assunto. Então, até no nosso convívio entre irmãos, entre família, até quando nós somos abençoados, nós temos que ter sensibilidade para tratar aquilo na família, para que a sua bênção não seja um motivo de tristeza para o outro. Tá dando para entender? Sim, é porque era algo particular de José. Ele poderia ter ido ao pai, ó pai, mãe, olha, eu tive esse sonho. E aí o pai, com sabedoria, poderia administrar. Mas os irmãos que não Muito estavam bom. preparados, foi boa essa colocação, como que eles iam receber? Ser governados pelo caçula? Que culturalmente ia ser um absurdo? Exato, Como isso, né? Tudo. Quer ver um exemplo, Douglas? Você está com um irmão ou irmã de sangue, que for, está desempregado há um ano. Aí você chega no almoço e começa a contar como você está prosperando, que você comprou Comprou um carro um zero. apartamento novo e que você vai para não sei aonde. Coitado dessa, você vai matar o outro, porque está com a família ali, com os filhos tudo passando um aperto. Quer dizer, a sua bênção não pode ser para criar um problema desse. Não é verdade? E outra coisa, vamos levar aqui para o lado prático. Talvez ele contou esse sonho Alegre, na mesa né? do jantar, alegre. Todo mundo fala, peraí, rapaz, que negócio é esse? Né? E tem hora, tem coisa que não é para contar na mesa do jantar, nem na mesa do café. É para contar em particular ao seu pai, à sua mãe, que ele vai saber dosar aquilo ali, não é? Ele vai saber equilibrar, ele vai saber que é uma bênção para você, para a família. É até uma promessa que talvez o pai e a mãe estão orando, estão buscando, não é? Mas Guilherme, tem a hora certa. Só para aproveitando, porque já fala que Jacó observava isso e guardava no coração. Então Jacó tinha estrutura para isso aí. acompanhar a profecia, né? Ele guardou a promessa, ele sabia que tinha alguma coisa do Senhor ali, né? Mas quando foi o momento coletivo que ele contou, Jacó também estranhou. Mas depois ele falou, não, peraí, tem algo profético aí de Deus nesse sonho. Então é saber o momento de você contar as bênçãos. Tem a hora de contar a bênção. Tem o momento certo de contar a bênção. Deus fez promessa? Guarda ela no seu coração, é para você. É lógico que José, assim, para os mais detalhistas que estão assistindo, não fez isso por maldade. Exato. Claramente parece ser um impulso da inocência. Um jovenzinho, né? Jovem e alegre, e achou que os irmãos... Ele, na cabeça dele, imagino eu, que todo mundo ia ficar feliz. Tipo assim, você vai mandar na gente, todo mundo... Vai todo mundo se alegrar comigo, vai né? ficar feliz. A inocência total, né? Mas a gente vai encontrar também esse ciúme entre irmãos. Dos irmãos de Davi com ele. Quando o pai manda ele levar pão, queijo. Como é isso? Você vai lá? Quem você está achando que você é? Então, isso entre irmãos faz parte da natureza humana. Eu acho que isso acontece, mas a participação do pai pode fazer muita diferença. E aí a gente pode encerrar abordando um aspecto de um pai que acho que foi um exemplo nisso, que é na parábola do filho pródigo. Que ali o mais velho tem também uma crise de ciúmes, né? Sim. Quando ele chega, quer dizer, o outro gastou tudo do pai, o outro foi um filho ingrato, o outro foi embora, abandonou, ele ficou. Quando o filho volta, o pai faz uma festa, ele chega do campo, o que está acontecendo aqui? Ele ficou muito enciumado. Não, seu irmão mais novo voltou, seu pai está feliz. Mas como isso? Eu estou aqui o tempo todo, você nunca me deu um bezerro. E ele fez tudo que fez, está fazendo uma festa para ele. Então, acho que aquele pai, ele foi exemplar, porque ele conseguiu, ele no lugar de repreender o menino, o mais velho, ele vai tentar mostrar assim, não, você também é amado. Eu te amo como eu o amo também. Esse pai, eu acho que é o nosso exemplo aqui. Eu me lembrei de um texto que pode encaixar muito bem, que está em Tiago, que fala sobre a verdadeira sabedoria. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica. É verdade. Moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade. Então, nós vemos que um pai sábio, né, com essa sabedoria que vem do alto, ele vai equilibrar as coisas, ela é pacificadora. Então veio o filho de fora, todo desarrumado, tinha todos os motivos para ser rejeitado, para não ser recebido, o pai recebe, e vem o outro filho que estava no campo. Com seus questionamentos, ele consegue equilibrar isso de uma forma maravilhosa, aplacando a ira, dando uma boa resposta, uma palavra temperada. Não, tudo que é meu é seu. Você
Você faz parte, isso aqui é seu, Muito você faz bom. parte da casa, a herança é sua. Então nós vemos que a habilidade do pai para coordenar esse ambiente entre irmãos é fundamental, né? E o texto fala aqui que o pai insistiu com ele. Instou, né? O pai, quer dizer, o pai não desistiu, e o pai não pode desistir. É o trabalho do pai, né, de equilibrar, de ver, olha, cadê o meu outro filho? Ah, ele estava chateado, ele estava lá fora chateado, foi lá, insistiu com ele. Meu filho, tudo que é meu é seu, você sempre está comigo, não é? Então, essa participação do pai em compreender os momentos difíceis que às vezes há entre irmãos, e saber ter uma atenção, porque o pai foi lá e deu atenção para ele também, para o filho mais É velho. fantástico. O pai foi lá e deu atenção para ele, demonstrando que aquele pai não era desatencioso, não, era um pai que dava atenção. Né? O pai, não, chegou esse aqui, deixa ele para lá, ele está reclamando. Não, ele foi atrás, ele insistiu, ele conversou, ele dialogou. Então, acho que é o papel do pai, É né? Do verdade. diálogo, dessa participação diária, de você estar observando, ó, aquele filho está chateado. O que aconteceu, meu filho? Aconteceu alguma coisa na família e tal, não é? Ele conseguiu amar os dois de uma forma diferente. Uhum. Muito bom. Eu acho que esse é o Exatamente. grande objetivo do pai. Eu acho a expressão também Uhum. linda, né? Instou. Quer Exatamente. dizer, ele ficou insistindo, não, meu filho, eu te amo, não, é tudo seu aqui. E que, assim, no sentido de paternidade, de filho, o que o mais velho queria era se sentir amado. Uhum. Exatamente. Olha, a cura era o amor. Ele não deu um brigueiro, ele não deu para com bobagem. Uhum. Não, ele tentou mostrar, não, como é que o amor traz segurança, como é que o amor traz estabilidade. Então ele soube amar um de cada jeito. Um foi abraçando, limpando as roupas, Muito bom. trocando. E assim, quando tem numa família um filho mais, vamos dizer assim, mais problemático, que é o caso do filho pródigo, Uhum. quando tem um filho que às vezes desviou muito e tem situações mais complexas, a tendência do pai é se voltar mais para aquele. Sim. Gastar mais exato. energia. Mais energia, mais tempo, porque senão o outro tá bem, então Uhum. eu vou focar para recuperar. Uhum. E às vezes o de cá fica um pouco esquecido. Sim. Então esse também é um cuidado que os pais precisam ter. Que eu acho que esse pai teve. É. Na hora certa ele se voltou para cá, não, aqui tá precisando também aqui. Ele deixou a festa um pouco de lado Muito lá bom. e gastou um tempo com ele. Então, aqueles que têm um filho mais que não tá mais problemático, que acabou se envolvendo em coisas que não deveriam, não se esqueça dos outros. Daqui Exato. a pouco você vai ter um problema, você tem dois. Uhum. Daqui a pouco você tem três. Uhum. Muito Então, bom. o pai tem que ter. E o pai tem, porque o amor de pai, o amor de mãe, é um afeto natural que Deus dá ao homem, que é uma coisa assim, extraordinária, que dá. O amor de mãe é uma coisa que consegue Sim. fazer isso. Então, acho que esse é um cuidado. Acho que nosso tempo está chegando, mas eu queria Então, as considerações um finais. conselho: diga ao seu filho que você o ama. Isso aí. Porque às vezes nós deixamos para dizer isso em situações difíceis. Quando é para Verdade. consertar alguma coisa, Uhum. para tentar recuperar algum tempo perdido, diga hoje Glória a Jesus. ao seu filho quanto você o ama, Amém. porque o Glória a amor Jesus. cura, o amor restaura, o amor Amém. abraça. Então hoje é a oportunidade de dizer isso ao seu filho. Amém. E aos filhos, né, aos irmãos, é o perdão, não é? Boa. Porque somos filhos de um mesmo pai, espiritualmente falando, não é? E hoje os filhos que estão assistindo, porventura, se estão passando por esse momento, situações semelhantes aqui, o perdão é capaz de unir todos em um mesmo ambiente. Vê que o Glória a pai Deus. foi lá, voltou, então perdoe seu irmão, porque um dia também ele vai te perdoar. E Jesus é o que nos perdoa todos os Graças dias. a não Deus. é? Glória a Deus. Chegamos ao fim. Douglas, Guilherme, Amém. a paz do A Senhor. paz do Senhor. Amém. A A paz paz do do Senhor. Estamos chegando ao fim desse programa e é um assunto que o Senhor trouxe para que haja nos lares reconciliação. Que irmãos possam começar a ligar para aquele irmão que tem tempo que você não procura, independentemente se ele está ou não na presença do Senhor. Ele é o seu irmão, é a sua família. E o pastor Douglas trouxe um assunto certa vez que nós queríamos encerrar com ele. Quando Jacó e Esaú se reconciliaram depois de 20 anos sem se falar,
Tinha até jurado de morte a Jacó. Eles se reconciliam, Esaú sai correndo ao encontro de Jacó, que era o mais difícil de todos, eles se abraçam e se beijam. Enquanto eles fazem isso, tinha um menino ali perto, vendo tudo. Era José. José viu o pai e o tio se perdoarem, se reconciliarem. Muitos anos depois, José vai se ver na mesma situação. Ele já como governador do Egito, se encontra com seus 10 irmãos que o haviam vendido, que o haviam traído, que haviam feito maldade com eles, e agora era a hora de José perdoar os seus irmãos. Eu tenho certeza que aquela cena que o menino viu, do pai e o tio se abraçando, ficou cravado no coração dele. E o mesmo perdão que o pai deu e o tio se deram, ele vai dar aos seus irmãos. Porque os filhos são reflexos dos seus pais. Que nós possamos dar esse exemplo aos nossos filhos para que as famílias sejam preservadas em amor. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família e a paz do Senhor.